Disse o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man lam yada' qawla az-zuri falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Quem não deixar o zur, palavras fúteis, inúteis, palavras estranhas, palavras fúteis, então Allah subhanahu wa ta'ala não tem necessidade, ou seja, não necessita o jejum desta pessoa por deixar de comer ou de beber. Dizia o Imam Nawawi rahimahullah que este hadith não quer dizer que a pessoa quebra, a pessoa não quebra o jejum. Disse Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, rahmatan wasi'a. Imam Nawawi e Ibn Hajar al-Asqalani também é sabermos de que as palavras fúteis não porque significa quebrar jejum, mas também o próprio jejum quebra. Aliás, o próprio jejum perde, né, o peso e o sentido, perde o peso e fica um jejum que Allah subhanahu wa ta'ala na sua frente não precisa que este jejum fosse. Neste caso, Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de um jejum ou o pagamento de um jejum de uma pessoa que não evitou muita coisa estranha, que fosse uma coisa que deveria se evitar. Então, estamos a ter de pecados grandes, erros, grandes, graves, por mentira, calúnia, tanto muitos erros, e que esses erros são motivos do peso do jejum a diminuir, ou reduzir, ou terminar o seu peso e o seu valor de jejum. Então, este mês que Allah subhanahu wa ta'ala examinou as pessoas, os muçulmanos, Allah subhanahu wa ta'ala examinou e trouxe como uma obrigação, e não só como um dos pilares do Islã, como um dos pilares da própria religião, que é o quarto pilar do Islã, que é o Ramadã, o jejum, que Allah subhanahu wa ta'ala obrigou os muçulmanos a obedecerem ou então a jejuarem. O profeta disse: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba", quem jejuar o mês de Ramadã imanan, com a crença, fé no lugar, wa ihtisaba, e esperança de pagamento, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, será perdoado os pecados passados. Pecados que passaram serão perdoados por ele jejuar este mês de Ramadã, imanan wa ihtisaba, com fé e esperança de pagamento. Então, primeiro, essa é uma das condições para o seu jejum valer: ter fé, ter a crença e esperança de pagamento. A esperança de Allah subhanahu wa ta'ala te pagar aquele seu jejum, a esperança de Allah subhanahu wa ta'ala te pagar aquela sua paciência, porque também Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ أو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Os pacientes serão pagos, a recompensa deles, eles serão concedidos, a recompensa deles sem ajuste de conta, sem tirar, sem diminuir, né, sem julgar. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: بغير حساب, sem ajuste de conta, sem serem julgados, pessoas pacientes. Então, uma das paciências que existe é o jejum, a prática do jejum, ou, aliás, a obediência que as pessoas devem ter dentro do jejum. Esta é uma das paciências. Pacientar de trazer atos estranhos, pacientar trazer palavras estranhas, e no fim cumprir o seu jejum, assim como Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele disse que man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ali estava no jejum, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba. Agora, quem parar fazer o salah na noite de Ramadã, qualquer noite, imanan, com fé, crença, wa ihtisaban, e esperança de pagamento, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, a pessoa será perdoada dos seus pecados, pecados que passaram, e não pecados que ainda não foram feitos, mas sim pecados passados. Um hadith disse Ramadã, o jejum de Ramadã, e um hadith disse a Qiyam al-Layl, que é a paragem da noite, Salatu at-Tarawih, a paragem da noite. Tudo é Qiyam al-Layl, foi chamado Tarawih por uma justa causa. Então, nesses dois hadiths, um dos hadiths ele juntou, diz: Allah subhanahu wa ta'ala obrigou-vos a jejuarem, وَسَلَمْتُ لَكُمْ قِيَامًا, e eu
trouxe como tradição para vós a paragem da noite, a oração da noite, que é o Salah da noite, depois da primeira, o primeiro terço da noite, neste caso. Então, a partir do primeiro terço, o segundo e até lá no fim. Isso aqui começa depois de Aisha, como muitas das vezes fazemos nós, e até no fim da noite. Então, ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala obrigou-nos a jejuarem no mês de Ramadã. وَسَلَمْتُ لَكُمْ قِيَامًا, e eu fiz como sunnah, trouxe sunnah para vocês. Este sunnah é qual? A paragem. Então, existe a obrigação, que é o Ramadã, que ninguém deve falhar, e existe o qiyam, a paragem, o salah da noite. E daí ele diz, quem jejuar, waqama, e parar, quer dizer, fazer salah, ele jejuou e também fez salah. Ele jejuou e fez salah. Então ele será perdoado de uma forma que, como se fosse alguém, ou seja, como se fosse o dia que ele saiu da barriga da sua mãe, como se fosse o dia que ele nasceu sem nenhum pecado. Exceção. Ou exceção. O pecado referido aqui, que você é perdoado por causa de jejum, é perdoado por causa de qiyamul layl, a paragem da noite, o salah, esse já é o pecado pequeno que você cometeu, é o pecado que não é grande, que você cometeu. E fora dos pecados grandes, fora daqueles pecados graves, né? Então, fora desses pecados, referindo os pecados pequenos. Como o profeta em outro hadith, ele diz, sallallahu alaihi wa sallam, al-jum'atu ila al-jum'ah, fazer o salah de Jum'ah até outro Jum'ah, wa Ramadana ila Ramadana, e fazer o salah de Ramadana até outro Ramadana, mukaffiratun lima bainahunna. A pessoa é perdoada, são removidos os pecados que se encontram aqui no meio. Quer dizer, entre sexta e uma outra sexta, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa seus pecados aqui no meio. E entre o Ramadã até outro Ramadã, Allah perdoa seus pecados aqui no meio. Depois daí, o profeta diz, فيما رواه مسلم, مَجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ, ou إِذَا جُتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ, quando os pecados grandes forem afastados. E que Allah subhanahu wa ta'ala vai te perdoar esses todos os pecados que você comete da sexta para outra sexta, do Ramadã para outro Ramadã, mas مَجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ, desde que sejam distanciados, afastados os pecados grandes. Quer dizer, enquanto se mantém esses pecados grandes, então os pecados grandes não serão perdoados. Pecados grandes só são perdoados com taubah. Mas se Allah perdoa os pecados pequenos por via de ibadah. Apesar desses mesmos pecados grandes, também, em algum momento, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa alguém por causa de certos motivos, calamidades, doenças graves, né? Um acontecimento desse gênero. Mas é preciso que a pessoa faça tauba para Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os seus pecados grandes. Quanto aos pecados pequenos, Allah perdoa quando você faz salah, quando jejua, né? Quando dá sadaqah, dá zakah, e muito mais ibadas que existem para lá em frente. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, em um dos hadith, ele diz, ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Tenha medo de Allah onde quer que tu estejas, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, e siga o mal com o bem. Siga o mal com o bem. Uma prática boa, tamhuha. Esta prática boa vai apagar este mal. Você cometeu pecado, então por causa do ibadah, uma boa ação que logo você seguiu, então esta boa ação vai eliminar este pecado. Então, os pecados pequenos, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa por algum bem que a pessoa cometeu, aliás, fez. Estamos a falar de salah, por exemplo. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, a pessoa quando reza, Allah leva todos os pecados da pessoa e põe na cabeça da pessoa que está a rezar. Em cada vez mais que você reza, os pecados começam a cair, até lá no fim. Então estamos a falar de pecados pequenos. E neste caso, voltando para aquele hadith, فَمَنْ صَامَ وَقَامَ, quem jejuar e parar à noite, na noite de Ramadã, ou qiyamul layl, então esta pessoa será perdoada seus pecados. كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, como dia que a sua mãe nasceu. Então, é bom aproveitar esta, é a primeira dezena do mês, primeira dezena do Ramadã, a primeira dezena de jejum que nós estamos agora.
Então, esta primeira dezena que nós temos que aproveitar e caso nos falharmos nesta, então na segunda, na terceira. Eu não estou a dividir do jeito que os outros estão a dividir, mas não há dúvida que o Ramadã, ou todo mês, tem 3 dezenas. Isso não há dúvida. Então, nós temos que exatamente aproveitarmos a partir deste jejum, purificarmos-nos, ou seja, purificar o nosso próprio ser, a nossa própria vida, mas uma vida espiritual. Então, nós fazermos o máximo, como este mês do Corão, mês que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Corão, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. O mês de Ramadã, no qual foi revelado o Corão, هدى للناس. O Corão é este que serve como guia, orientação para as pessoas, وبينات e provas claras من الهدى. Essas provas claras são da orientação, são provas claras do Alcorão que são de orientação. Todo a do Alcorão é de orientação. وبينات من الهدى والفرقان, e que serve como uma separação que separa entre o halal e o haram, entre o haq e o batil, a falsidade e a verdade. Então, este Ramadã, como um prêmio também, apesar de ser exame, mas sim serve também como um prêmio para este povo, cujo dentro deste mês há uma noite abençoada, uma noite Laylatul Mubaraka, que é a noite de Laylatul Al-Qadr. Então, nós temos que, primeiro, cumprirmos com a obrigação que é o jejum e, de seguida, fazermos o quê? De seguida, cumprirmos com o sunnah. Não é obrigatório, mas é um sunnah recomendável. Não é sunnah obrigatório. Não é obrigatório, aliás, este sunnah foi recomendado. Algo recomendável para que as pessoas tenham esforço de praticarem este sunnah, que é o salatu tarawih. Então nós temos que ainda aproveitar cedo, antes de mais entardecer, ou então aproveitarmos já, porque já passaram dias, e não deixemos que os dias vão apenas, porque esses dias vieram com um objetivo, que é o homem salvar-se, o homem estar exatamente dentro da purificação. Como o chefe dizia, que se alguém não conseguir fazer tauba no mês de Ramadã, quando é que essa pessoa vai conseguir fazer tauba? Né? Não porque é um assunto específico de que tem que se fazer no mês de Ramadã. Mas ele perguntou, se é que alguém não consegue fazer tauba no Ramadã, quando é que essa pessoa vai conseguir fazer o tauba? Neste caso, se é que é um alguém preguiçoso dentro do Ramadã, então é mais visível que ele tem mais preguiça fora de Ramadã. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. O profeta sallallahu alayhi wa sallam relatou um hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri relata um hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que diz que o jejum de um dia, neste caso estamos a falar do jejum puro, jejum de uma intenção boa, benéfica, e não o jejum de seguir pessoas, seguir um movimento de pessoas, porque lá em casa são sete pessoas, então 6 jejuaram, viu que é para estar sozinho, vai ser difícil cozinhar, vai ser difícil comer, ou então sequer não vai ter comida. Não é esse tipo de jejum. Isso aqui é um jejum, um jejum cansado. Estamos a falar de um jejum que Allah subhanahu wa ta'ala recomendou, jejum que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, jejum que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu o seu pagamento, a sua recompensa, que ele disse: فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Este jejum pertence a mim especialmente. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. E sou eu que vou pagar este jejum. Allah subhanahu wa ta'ala é que vai pagar todos os ibadat. Mas ele também, do outro lado, diz: este jejum sou eu que irei pagar. Não porque outras adorações não é ele que vai pagar. Mas este é um grau de relevância. Né? Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando fala no Corão sobre anjos, fala de que يوم يقوم الروح والملائكة صفا. No dia que os anjos, assim como Jibril, estará parado em fileira. Mas sabendo que o Jibril, ele também é um dos anjos. Sabendo que o Jibril também, ele é um dos anjos.
Mas ele disse, no dia que o Jibril, nesse caso o Espírito, a Ruh, que é o Jibril, assim como os anjos estarão parados. Ele disse Jibril e os anjos. Então, para indicar o grau, a relevância que o Jibril tem, né? Não porque ele não é anjo. Allah subhanahu wa ta'ala diz, nós enviamos para os outros profetas, nós revelamos o Aminka, e assim como de ti, o Muhammad, para ti. Então, mas Muhammad também é profeta. Indica o grau que a pessoa assim encontra, o nível da pessoa, da forma como e Allah subhanahu wa ta'ala fala esses pontos em várias vezes. Quer dizer, referindo uma coisa num grupo e depois vem especificar. Vem especificar de coisa X. Fala de anjos, mas vem falar de Jibril. Fala de profetas e vem falar de Muhammad. No mesmo aya. Fala de frutas e vem falar de Tamra. Mesmo aya. Então, não porque Tamra não é fruta, e não porque é profeta, ele não é um dos profetas, ele é um dos profetas. Mas também Allah subhanahu wa ta'ala disse o Aminka, especificando. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz, este jejum pertence a mim, fa innahu li. Este pertence a mim. Wa ana ajzi bihi. E eu irei pagar. Por este jejum, eu irei pagar esta pessoa. Então, esse é um dos ibadah que Allah subhanahu wa ta'ala colocou em cima. Um dos ibadah que Allah subhanahu wa ta'ala elevou. Um dos ibadah que Allah subhanahu wa ta'ala elogiou tanto. Dentre os ibadas desse gênero é o jejum. Então, nós temos que preparar para exatamente termos ou fazermos um jejum válido. Voltando para o hadith de Abu Sa'id al-Khudri, diz a pessoa que jejuar um dia, fi sabilillah, no caminho de Allah, para agradar Allah, para satisfazer Allah, para Allah estar satisfeito, e não para seguir pessoas, número, bosses, patrões, porque jejuaram, então todos os trabalhadores devem jejuar, senão vai existir confusão, esse jejum não há de valer. Ou então o patrão, porque os trabalhadores todos jejuaram, então ele tem vergonha, porque senão vai ordenar alguém a ir comprar pão e vai negar. Ele, pronto, começa a jejuar porque vai ter vergonha, porque todos os trabalhadores jejuaram. Esse jejum aqui não há de valer. Esse jejum é para agradar trabalhadores. Esse jejum é para agradar patrão. Então o jejum que Allah recomendou não é esse tipo. Porque esse tipo de jejum leva que as pessoas jejuam por causa de pessoas, jejuam para imitar, jejuam para, vamos supor, agradar alguém, isso é shirk. Shirk asghar, é um shirk menor, neste caso é um pecado grande. Então, esse jejum que eu estou a referir é o jejum que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Então, se você jejua só um dia só, no caminho de Allah, para agradar Allah, então, o que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer com esse servo? Allah subhanahu wa ta'ala irá, neste caso, distanciar esta pessoa uma distância de 70, 70 kharifa, alguns alimos traduziram kharifa como quilômetros, neste caso, uma distância de 70 quilômetros entre esta pessoa e o inferno, né? E pode-se traduzir também 70 kharifa e 70 ama, nesses 70 anos, neste caso, uma distância de 70 anos entre esta pessoa e o inferno, o espaço que existirá aqui, só para ele jejuar um dia, e o que dizer de 30 ou 29 dias que você jejuar para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, que você jejuar por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este jejum que Allah subhanahu wa ta'ala quer que nós tenhamos, quer que nós sigamos, quer que nós obedeçamos. Então, este jejum, que é jejum especialmente para Allah, jejum para Allah, e jejum por Allah, e não para as pessoas, não para mostrar fulano e fulano. Pronto, chega num sítio, a situação não está bem, toda a localidade, toda a zona, 90%, então eu não tenho que fazer nada, senão não vou estar a encontrar aqui, meios de almoço, e daí você jejua. Este é um jejum, vai contra ti, você mesmo, não vai para mais nem para Allah. Então, nós temos que fazermos o máximo, se é que nós atrasamos os dias antes, então adiantarmos nesses dias que vão, os dias que virão, que restam, são mais do que aqueles que passaram. Nós estamos a fase de nós obedecermos, há mais espaço de nós fazermos esforço dentro deste Ramadã, dentro deste mês. Então, nós temos que fazer tanto esforço, fazermos alguns ibadat que nós vamos conseguir, como leitura do Coran, como rezar tanto à noite, não só aqui na mesquita, mas também lá em casa. As pessoas ainda que fazem o salat no witr aqui, ainda se chegar em casa pode fazer mais outros salates.
mas desde que faça dois rak'ah, e não pode repetir mais o witr, porque o witr você já fez na mesquita. Então, não significa que você, por fazer o witr na mesquita, você já parou de rezar naquela noite. Não. Mas você, como o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou a Abu Huraira rezar, ele disse, recomendou-lhe 3 coisas. Então, dentre essas 3 coisas que Abu Huraira mencionou, diz وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. E eu fazer o salat witr antes de dormir. Foi uma das recomendações que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recomendou o Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardahu. Então, isso significa que você, por fazer aqui na mesquita, já não fez, não pode mais rezar. O que você não deve fazer agora é repetir o witr. Já não se repete, mas se vai fazer 2 até o número que você conseguir. Queres fazer 100, queres fazer... Imam Hanbali fazia 300 rak'at quando estava saudável. E quando estava doente, diminuiu para 150. São pessoas que tinham imã, pessoas com fé, crença no lugar, né? E pessoas que tinham muito medo de Allah subhanahu wa ta'ala, e pessoas que passaram com o taqwa nesta vida e morreram também com o taqwa nesta vida. Você já ouviu dizer de que Imam Hanbali todas as vezes que dormia sonhava profeta. Todas as vezes que ele dormia, basta dormir, sonhava profeta. Há de dizer alguma coisa. E agora nós, talvez, vamos sonhar aí, pronto. Outras coisas que nem tem sentido, que eu não posso falar aqui. Finalizando, amanhã, inshallah, às 7 horas, teremos palestras das senhoras, não especialmente das alunas da Zainab. Não especialmente das alunas, mas sim palestra, no geral. Agora, quem tem esposa dela, sabe, existem muitas aqui, aliás, muitos que têm esposas que não são alunas. Então, pode fazer chegar. Ou seja, tem filhas, pode fazer chegar. E tem filhas muitas que não são alunas. Então, não é palestra especial. Não. Dizer que é para apenas aquelas que estudam ali. Mas sim, quem for ainda, pode vir. Quem for, pode vir. Isso refere às senhoras. A partir das senhoras, as filhas, sobrinhas, primas, tias, sogras e etc. Então, amanhã às 7 horas. Se eu mencionar 8, conheço mulher, há de chegar 9. Então, às 7 horas, inshallah, as senhoras cheguem aqui e vamos dar uma pequena palestra só para como meio de recordação para aumentarmos o imã neste mês de Ramadã. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite a mim, a vós e a todos.